Deus e fiel, é verdade, não tem outro igual. Que Deus é esse na presença do Senhor? Porque Ele é santo, poderoso e fiel, não tem outro igual. As tentações teremos, passaremos por luta, passaremos. Sempre tem alguém lendo, vivendo, pregando, dobrando o joelho e falando do melhor do mundo. De 40 dias, sendo tentado por Satanás, que faz a gente dar um clique. E se você der esse clique, você começa a pecar. Acertou? Agora você é um servo dele. Acabou o livre-arbítrio. Hoje quero começar um domingo assim. Já comecei, já acordei, já tô feliz, já amei, adorei e glorifiquei o Senhor como tenho glorificado, porque Ele é santo, poderoso e fiel. E é verdade, não tem outro igual. O nosso Deus, Ele é único, onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar. Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer o extraordinário como tem feito na vida de muita gente aí fora. Quem é esse que você está falando, Dudu? Jesus Cristo, amado, adorado, aplaudido, exaltado, porque Ele é santo, poderoso e fiel. É verdade, não tem outro igual. Que Deus é esse? João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Uma vida na presença de Jesus, porque Ele é santo, poderoso e fiel, e Ele é luz. A luz que ilumina. A luz que faz o extraordinário. Você começa a amar, você começa a adorar, você começa a perdoar. E você vê que o melhor do mundo é maravilhoso, espetacular. Dia após dia, Ele vai abençoando, vai transformando, vai renovando, vai fazendo homens de Deus para viver o evangelho da palavra de Deus. Para ter uma família de verdade, para nós sermos irmãos em Cristo Jesus. Com sangue ou sem sangue, somos irmãos. Para vocês verem, vivendo o evangelho. É assim, Dudu. Como é que foi que os discípulos disseram para Jesus? A sua mãe, os seus irmãos, eles estão lá fora, Jesus, mestre. E ele disse para eles, para você, quem são? A minha mãe, os meus irmãos? E Jesus foi bem claro e disse, a minha mãe é aquele que serve, a minha mãe é aquele que vive o evangelho, a minha mãe é aquele que prega da palavra de Deus, o meu irmão ou a minha irmã, a minha família, são aqueles que vivem o evangelho de Jesus. Porque Ele é a luz para ensinar, sim, as pessoas como nós somos uma família na presença do Senhor. Porque Ele é santo, poderoso e fiel, não tem outro igual. Que Deus é esse que você fala tanto, que você ama, que você adora, que você cultua, que você vai para a igreja? É único, onisciente, onipresente, onipotente, está em todos os lugares. Há muitos adoradores, há muitos cristãos, há muitos pregadores, há muitos missionários que levam essa mensagem, que levam a Bíblia Sagrada para as pessoas ficarem revestidas com esse evangelho. Aqui na minha casa só tem cristão. Minha família, minha esposa, os meus filhos, e eu creio que na sua casa também tem. E isso é grandioso, glorioso, e grande é o Senhor por dar chance, oportunidade para você investir no evangelho de Jesus. Teremos aflições? Teremos. Teremos tentações? Teremos. Passaremos por luta? Passaremos. É difícil, mas você vai vencer com Jesus, porque Ele é a luz que nos conduz. Toda vez que você lembrar desse versículo, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você tem um Jesus, você tem um Deus que te ama e que morreu na cruz do Calvário por mim e por você e por todos nós. E no terceiro dia, Ele ressuscitou. E hoje, em espírito e verdade, Ele está habitando, Ele está fazendo o extraordinário. Naquela época, Ele chamou pescadores para pescar almas para Jesus. Naquela época, eram apenas 4. Depois se tornaram em 12 discípulos. E hoje, somos uma nação de cristãos em todos os países. Até mesmo aquele país que não pode pregar da palavra de Deus, que é proibido, que é um comunismo. Existe cristão que se alimenta
com versículos, com uma linha de palavra, para vocês verem. Somos uma nação em todo canto do mundo. Não importa onde. Sempre tem alguém lendo, vivendo, pregando, dobrando o joelho e falando do melhor do mundo. Jesus Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quero trazer uma mensagem da palavra de Deus. Quero começar o meu domingo assim. Feliz, alegre, maravilhado, abençoado. Ainda que eu tenha vida, vou deixar uma mensagem que está aqui na Bíblia, do amado Jesus Cristo. Ele é o melhor para você ser um imitador. Ele é o melhor onde você tem que se espelhar cada vez mais. Ele não é falho como as pessoas são falhas. Pessoas são pecadoras, pessoas têm defeitos, pessoas são falhosas, pessoas erram toda hora. Foi por isso que Jesus veio, para corrigir as pessoas e as pessoas permanecer no evangelho raizado, vitaminado e sendo um vigilante e maravilhado na presença do Senhor. É por isso que Jesus vem, para todos ficar raizados, firmes e ser abençoado e ser salvo. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12, fala assim, apenas 2 versículos da palavra de Jesus. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidaram de Jesus. Nesses 2 versículos, vemos que o mestre, ele é tentado. E ali ele passaria uma luta. Ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava cansado. Mas ele tinha princípios e ele tinha propósito. Você acha que Jesus foi ali para quê? Só para vencer o diabo? Realmente, sim. Vencer as tentações. Mas o próprio Jesus, ele vai ali para nós ficar cada vez mais firmado nele. E como vencer o inimigo? Como vencer as tentações? Não são ambientes que faz você perder. Não são lugares assim que faz você sair derrotado. Porque Jesus estava com sede, estava com fome e ainda tinha um princípio e um propósito que não abalaria ele. Ele venceria, não importava o que viria. Então Jesus, quando ele vai ao deserto, ele vai para mostrar para nós que nós também vamos conseguir vivendo com ele, fazendo e vencendo as lutas e batalhas. Você acha que tentações só foi naquele deserto? Tentações é desde a hora que você acorda. Mas por que você fala isso, Dudu? Eu falo isso porque eu tenho um computador, eu tenho um celular. Há quantas tentações que faz a gente dar um clique. E se você der esse clique, você começa a pecar. Você começa a mentir. Você começa a fazer coisa errada porque às vezes começa a clicar onde não tem que clicar. Há ambientes que não temos que estar. Há cliques também que não podemos clicar. Então vemos que Jesus estava no deserto, naquele ambiente. Mas ele mostrou que nós temos que ficar firmado e enraizado. E não ser enganado por nada. Nem deuses falsos, nem tapiações, nem cliques na internet, no celular. Você tem a escolha. Mas por que você fala isso, Dudu? Porque Jesus nos deu o livre arbítrio, é verdade? E Jesus ainda no João 8,32, conhecereis a verdade os libertará. Olha como que é interessante essa mensagem. Jesus te libertou, agora você é um servo dele. Acabou o livre-arbítrio. Se você é um servo de Jesus, se você está com ele, não tem mais livre-arbítrio. Você tem que seguir os mandamentos, porque você já escolheu Jesus. Livre-arbítrio é para as pessoas que ainda não escolheu Jesus. Quem já escolheu é de Jesus. A luz que te conduz. É assim que funciona. Então vimos que o próprio Jesus, ele passou aquilo no deserto e ele venceu.
E falando de tentações, há quantas tentações dentro de casa, no celular, no computador? Há quantas tentações aí na rua quando você fecha a porta de casa, abre a porta e vai para a rua? Quando você pega o seu carro, vai com amigos, colegas, conhecidos para algum lugar. Há quantas tentações quando começa a ouvir besteira? Tentações têm derrubado muito o povo de Deus. Tentações têm derrubado tanta gente porque as pessoas não vigiam. Porque as pessoas não querem ser um vigilante. Se você não é um vigilante, você vai cair em tentações. Porque os tempos de hoje, tentações derrubam as pessoas, porque elas não suportam, elas não aguentam, acaba se vendendo, acaba caindo, acaba se entregando, acaba se perdendo. O que Jesus fez na cruz do Calvário por você? Morreu pelos seus pecados, livrou você da raiz do mal, como falamos aqui, João 8,32. E por que você vai cair na tentação? Porque você não está vivendo, porque você não está orando, porque você não está lendo, porque você não está indo para a igreja, não está cultuando, não está glorificando. Vai ficando cada vez mais fraco. E quando você está fraco, você fica sujeito a tudo. Para vocês verem, o homem, ele é fraco. E se não estiver na presença do Senhor, é mais fraco ainda. Fica invulnerável. Fica. Qualquer coisinha pode abalar ele. Qualquer vento forte ou vento fraco derruba ele. Mas por que isso? Porque não está vivendo o evangelho e não está firmado em Deus. Se você firma em Deus, você quer saber da Bíblia. Se você firma em Deus, você quer saber de Jesus. Se você firma em Deus, você quer saber do Espírito Santo. E se você firma em Deus, você quer cultuar, você quer louvar, você quer adorar, você quer amar, você quer perdoar. Se você firma em Deus, tudo isso do sim, porque Deus é a base de tudo. E quando falamos de amor, vamos lembrar da Bíblia. A Bíblia fala muito de amor. Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Como é que você vai para o céu se você não perdoa? Você já não vai. Mas Dudu, Deus é tão misericordioso. É misericordioso por nos dar a vida, por nos dar a chance. Você tem a vida, você tem a chance de perdoar, de ajudar, de amar, de fazer coisas boas. Então Deus já te deu a chance de perdoar. É lindo essa mensagem da palavra de Deus? Igual minha filha saiu e fala. É lindo, papai. As coisas de Deus. Então vemos que nessa mensagem da palavra de Deus, o próprio Jesus já mostrou como vencer as tentações. Como vencer o diabo. Com fome ou com sede, não importa o ambiente. Você veio nessa terra para vencer. E você vai vencer. Porque hoje você tem a luz, você tem Jesus. Quem que você era antes? Quem que você é hoje? É só basear nisso. Teve melhorias? Glória a Deus. E se não teve, começa a procurar e começa a buscar para ter. Porque Jesus é a liberdade para mim e para você. Sermos livres. Ficar longe da raiz do mal, onde o próprio Jesus tem falado aos corações. Ele fala aos meus corações. Ele fala aos seus corações. Ele fala ao coração das pessoas aí fora. Tanta gente vivendo esse evangelho. Tanta gente pregando, fazendo um extraordinário para Deus. E você não vai cultuar. E você não vai glorificar. E você vai ficar longe do Senhor. Você tá maluco. Aí sim você é um louco. Porque você já tem tudo nas suas mãos. Como ser feliz com Jesus. Como ser feliz com Deus. Como você ter uma esposa, ter um marido, ter uns filhos que Deus te deu. Com Deus. Sem Deus, não dá para ter felicidade. Sem Deus, não dá para ter alegria. Porque Deus, ele é a base da felicidade, a alegria, a bondade. Já imaginou você sem o perdão, não conseguir perdoar nem a esposa, nem os filhos? Como é que você vai para o céu? Como é que você vai vencer as tentações se o seu coração está inflamado? Não consegue perdoar. E quanto mais inflama o coração, mais ele enche de amargura. Isso aí brota. Isso aí passa. É igual um vírus. Veio nesse mundo
para ter provações, passar por luta, e venceremos como Jesus venceu lá no deserto. Jesus esteve num ambiente difícil. Você não aguentaria ficar um dia com fome. Você não aguentaria ficar nem horas com sede. Imagina 40 dias, 40 noites. Meu Deus! Aí eu pergunto, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse que suporta 40 dias no deserto? Que Deus é esse? Que Deus é esse que morre na cruz do Calvário por mim, por você? Que Deus é esse que sacrifica a própria vida? Não pensa nem nele, pensa nas pessoas, pensa no próximo. Então nós também temos que pensar no próximo. Claro! Estamos aqui vivos para quê? Para fazer o quê? Não somos imortais, mas o nosso espírito é imortal. A nossa alma é imortal. Ela não vai morrer. Ela vai permanecer. O corpo, ele morre, mas a alma não, o espírito, ele fica. Existe o paraíso. Por que paraíso, Dudu? Para nós se maravilhar num lugar onde não tem sofrimento. Existe o céu e o inferno. Por que um é quente, o outro tem uma temperatura agradável, onde Deus construiu para nós estarmos? Mas como assim, Dudu, temperatura? Um ambiente bom, onde todo mundo pode ser feliz. Não haverá fome, não haverá sede, não faltará nada, não haverá sofrimento. Esse é um ambiente bom, com uma temperatura boa assim. Agora, o outro lugar que é inferno, tormenta, sofrimento. Vale a pena a gente viver o evangelho, porque existe duas saídas: céu ou inferno, paraíso ou dor. Qual desses você vai estar escolhendo? Se você tem fervor, se você tem temor, é paraíso, é céu, é o perdão, é o amor, é o ensino, é a alegria, é glorificar, é cultuar. Agora, se você não tem o perdão, não tem o amor, vai ser como essas pessoas aí fora, tendo prazer em fazer o mal. E quando se tem prazer em fazer o mal, pode ter certeza que o espírito mal já está habitando em você. Como Deus falou para Caim, o pecado está na porta, tentando te tragar, tentando te dominar. Se você não dominá-lo, ele vai te dominar. E Deus falou isso antes que o Caim matasse o próprio irmão. E o que aconteceu ali? Caim mata Abel. Deus falou para ele. O pecado já estava em Caim. O espírito mal já tinha pegado ele. Para vocês verem, Deus envia homens, pregadores, pastores, a Bíblia, louvores, até teatro, para mostrar que nós temos que estar cada vez mais raizado com Jesus. Para não ser como Caim, matando o irmão ou matando alguém. Para não ser como Judas, roubando bolsas, vendendo o mestre. Para não ser até como Jonas, desobediente, desobedeceu. Era para pregar para uma cidade, para outra cidade. Para não ser como Adão, desobediente, não coma, não mexa. Mas ele comeu, ele mexeu. Deus tem falado, vamos ser que nem Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha. Vamos. Tá quente, tá queimando, mas pelo menos ele tá com Jesus. Tá se lubrificando. Porque teve fé, acreditou, todo mundo se prostrou diante do rei. Mas os três não. Por quê? Porque eles acreditaram. Tenha fé, tenha esperança e persevere no Senhor. Jesus, ele foi tentado 40 dias e 40 noites. E você, às vezes, é tentado em 10 minutos. Não suporta a pressão e acaba caindo, meu irmão. Porque você quer. Se você orar, se você meditar, se você vigiar, você vai dizer não, 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 não e vai vencer com Jesus, meu irmão. É essa mensagem que eu queria trazer hoje aqui para vocês. Não é o ambiente que vai fazer você cair. Você vai vencer uma vez, duas vezes e vai ficar cada vez mais fortalecido e enraizado com o Senhor. É essa mensagem que eu deixo para vocês nesse domingo de Deus, faltando alguns dias para o ano novo. Vamos virar o ano novo diferente? Ainda que não acabou o ano novo, vamos ser diferente. Vivendo o evangelho,
acreditando cada vez mais em Jesus, fica na paz. Glória a Deus, aleluia, amém. Que Deus abençoe a tua vida nesse domingo, nesse final de semana. Fica na paz. Da hora.